Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia, Deus. E as nossas dores levou sobre si quando nós o reputávamos por aflito e oprimido de Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras todos nós somos sarados. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor mais uma vez. Aleluia! Nada é impossível para o nosso Deus.
E nada será impossível para aquele que tem fé. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê está bem posicionado diante de Deus. Aliás, Jesus disse uma palavra muito importante e muito conhecida também, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pois aquele que crê em Cristo será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Se você crê no Filho de Deus, você será salvo. Aleluia. Se todos aqueles que não creem já está condenado. Crer no Filho de Deus é a melhor decisão. Ter fé no Filho de Deus é a melhor decisão, pois ainda que você passe por desertos e mares, vales, você não estará sozinho. Deus vai te ajudar a romper em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer
É assim que nós temos que viver, irmão, pela fé. Muitas vezes nós somos tentados a viver por aquilo que nós estamos vendo, ou até mesmo pela lógica da situação, do cenário ou do ambiente. E muitas vezes nós cedemos a essa tentação, mas o Senhor tem nos convidado a olhar acima das circunstâncias, acima de toda e qualquer situação, e viver com o pé em fé na glória do nome dele. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson. Aplauda o Senhor mais uma vez. A paz do Senhor, queridos, boa noite. Quem puder estar de pé, Salmo 42. Apenas aqui o versículo 1 desse salmo. As traduções são um pouco diferentes e a minha tem mais talvez a ver com o tema que eu quero discorrer. O texto diz assim: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Outras traduções vão dizer: a minha alma suspira por ti, enfim. Podeis sentar, filhos. Pai, te louvamos por tua palavra e já te agradecemos pelo cuidado do Senhor para com todos nós. Porque a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra nos sustém. E nós te louvamos porque o Senhor tem esse cuidado para conosco, de nos enviarmos a tua palavra para que ela pudesse nos dirigir, nos direcionar. Bendito seja o teu nome pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por este amor, por esta graça, por esta misericórdia e pedimos que, segundo o teu Espírito, direcione a tua palavra aos corações e que assim sejam curados, obtenham resposta, que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero, como tema desta noite, usar esta palavra que, dependendo do nível, ela vai ser bênção ou pode se tornar maldição. Assim como o medo, no seu limite de equilíbrio, ele nos guarda, ele nos protege, porque você vigia um pouco mais. A pessoa que não tem nenhum medo acaba por se ferir, né? O medo acaba nos guardando, mas ele tem que ter o equilíbrio. Assim também, ansiar por alguma coisa ou ter ansiedade. Aqui o salmista está falando de uma boa ansiedade, ansiar por o reino de Deus, as coisas de Deus. Então ele está dizendo: minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho ansiedade para ter mais de ti, de buscar mais, estar mais na tua presença. Então, ansiar pelas coisas de Deus é bênção. Mas há ansiedades que são trazidas ao nosso coração para nos limitar e para nos trazer prejuízo à nossa própria saúde. Vai somatizando situações que chegam a levar até mesmo a depressão. Ansiedade nada mais é do que uma preocupação exagerada com as coisas que estão por vir. Eu gostaria então de estar ministrando sobre esse tema, e aqui o salmista está falando de uma boa, ansiedade ou ânsia. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas eu quero ir além, e aí se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 6, Jesus Cristo vai falar acerca da ansiedade que pode trazer prejuízo, porque existem esses extremos, e se você não cuidar de acordo com a palavra do Senhor, e hoje
eu pude ouvir o pastor Salmo falando um pouco sobre a fé. E a ansiedade tem a ver com a ausência de fé ou com uma fé pequena, que vai trazer inúmeros distúrbios, né? Vai somatizando um monte de enfermidades. O texto, a partir do 25, Salmo, ou Mateus 6, 25, Jesus Cristo vai falar assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele está falando, olha o texto com cuidado, ele está falando andar ansioso. Então, ansiedade você pode ter, mas andar constantemente ansioso. Então, olha que ele vai falar de alguns extremos aqui: andar ansioso, continuamente ansioso. Não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Preste atenção, porque quando Jesus Cristo cita esses pequenos animais, ele está dizendo de uma tranquilidade, de uma paz que nós precisamos buscar em Deus. Por quê? Porque esses animais, eles, mesmo não tendo conhecimento, mas eles têm uma confiança, e aqui eu quero só trazer para o coração dos irmãos, porque os animais, eles não vão ter medo do amanhã, eles não pensam no amanhã, eles vivem cada dia, eles têm, e aí eu uso essa, entre aspas aqui, eles têm uma confiança no seu Criador, que o Criador vai prover para eles todo dia o necessário. Então eles não plantam, não semeiam, não colhem, eles simplesmente esperam em Deus. Então Jesus vai citando esses detalhes para que a gente possa perceber o nível de confiança, de fé, de esperança que nós devemos ter em Deus, e não darmos lugar à ansiedade. A ansiedade vai ser usada, e eu quero que você perceba isso, não apenas a ansiedade, mas o medo. Essas armas são armas que Satanás vai usar, porque Deus te dá aquilo que é o equilíbrio necessário para que você viva de uma forma em paz, tranquila, mas o inimigo vai trazer à sua mente perturbações. Vai dizer para você que se você não fizer, que se você não correr, que se você isso, e você vai dar lugar à ansiedade, a medo, a situações que vão desequilibrar todo o seu sistema nervoso. E aqui nós estamos falando de alguém, irmãos, preste atenção nisso. Se fôssemos falar, por exemplo, de Jesus, da pessoa dele, um dos temas maravilhosos é que ele mesmo vai dizer sobre a sua pessoa. Ele diz: olha, porque ele é o médico dos médicos. Então, se ele é o médico dos médicos, nada melhor do que você prestar atenção nessa receita que ele deixou para a tua vida. Aqui tem remédio para o teu espírito, para a tua alma, para o teu corpo, para a tua família, para os teus negócios. O médico aqui, ele é especialista em tudo. Então preste atenção na palavra. E aqui tem esse tema maravilhoso sobre a questão da ansiedade, porque isso está em alta nos nossos dias. Há muita ansiedade, muita depressão, muitas pessoas sofrendo com isso. E Jesus vai tratar disso há quase 2000 anos atrás. O salmista trata ainda mais. Então a palavra do Senhor vem tratando dessa situação. O 27 vai dizer assim: olha, qual de vós poderá com as suas preocupações? Então veja, ansiedade e preocupação. Então, ansiedade é uma preocupação exacerbada, aumentada, acrescentada. Com todas as suas preocupações, quem poderia acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então, há coisas que você não vai conseguir fazer nada. Você não tem como resolver. Nós somos limitados, então as preocupações vão te trazer apenas enfermidades, vão te trazer apenas distúrbios, mas a única forma de você resolver é confiar no Senhor e pegar nas mãos dele. É esperar em Deus. Então há coisas que não vão estar nas nossas mãos resolver. Nós vamos perceber na Bíblia Sagrada inúmeros casos em que não tem como nós tentarmos resolver, porque somos limitados. Mas a Bíblia diz que a maioria dos casos impossíveis que foram entregues nas mãos do Senhor, e a pessoa de fato creu e confiou, a resposta veio, a solução veio. Olha o que continua dizendo: quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Veja, pela segunda vez no texto ele vai falar sobre ansiedade. Observai como crescem os lírios
no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? Aí, olha o texto, Salmo, para esse assunto, pastor Salmo. Olha o texto, homens de pequena fé. Então, ansiedade, preocupação, pequena fé, vai te levando a esse nível de ansiedade que vai trazendo enfermidades. Ele segue dizendo, portanto, não andeis ansiosos. Ele repete mais uma vez, a terceira vez, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios, em todas essas coisas, eles se preocupam. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas olha o que ele vai dizer, e aqui eu quero que você preste atenção, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Toda a palavra fala buscar, e aqui eu tenho insistido nisso porque muitos de nós temos deixado de ter um particular com Deus. E muitos de nós temos sofrido ou passado por algum tipo de sofrimento, justamente por quê? Porque não busca em primeiro lugar a Deus. Acorda de manhã já correndo para resolver seus problemas, suas situações, sem parar sequer uns 5, 10 minutos pelo menos para falar com Deus, para dizer, Senhor, entrega o meu dia, me guarda neste dia, guarda a minha família, guarda os meus negócios. Então, ao invés de buscar primeiro o reino dos céus, quer resolver todas as coisas sem primeiro colocar diante do Senhor, e aí os problemas se acumulam e depois tenta resolver, e vão se acumulando, ansiedade, problemas e vários problemas, e as nossas limitações. Então o que isso vai dizer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você de fato buscar a Deus em primeiro lugar, e ele volta a dizer novamente, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, ansiedade é essa preocupação com o dia de amanhã, com as coisas de amanhã, o que vai acontecer. E aí o Senhor vai tratar deste assunto, nesse tema que eu quero com os irmãos participar. E eu quero que você perceba, porque só vou citar rapidamente aqui Lucas 18, olha o que é e por que a ansiedade tem tomado o coração de muitas pessoas. Né? No capítulo 18 de Lucas, Jesus vai falar uma parábola de uma viúva, e aí você perceba que viúva aqui tem um contexto diferente do nosso. A viúva aqui, no caso, ela não tinha o que algumas têm hoje, garantia de aposentadoria, enfim. A viúva aqui, ou ela dependia do filho, ou do que deixavam para ela de herança. Caso contrário, ela mendigaria, ela teria que se virar, mesmo que fosse de idade, não teria socorro. Então aqui Jesus está citando uma viúva. Então você já imagina a situação dessa mulher, como ela não deveria estar preocupada, ansiosa. Mas essa preocupação e essa ansiedade fez ela fazer o quê? E aqui Jesus está citando essa parábola justamente para nos aconselhar. Então olha o que Jesus está dizendo, que esta viúva, ela vai incomodar o juiz dia e noite, está batendo na porta do juiz, porque ela sabe que não tem ninguém para resolver o problema dela, ninguém vai poder socorrê-la. E ela está mostrando aqui uma ansiedade que é comum para uma pessoa que está desesperada, sem recursos para sobreviver. Então ela está implorando o juiz para que resolva a sua causa, e o juiz vai estar ouvindo essa viúva por um determinado tempo, mas porém ela chega ao limite, né, de incomodá-lo, né, por vir durante o dia, durante a noite, não deixá-lo em paz, incomodando. O que Jesus está dizendo aqui? Se você prestar atenção, Jesus está falando de algo espiritual, apesar de citar uma parábola. Ele está falando desta viúva, e ele está dizendo acerca de todos nós. Ele está dizendo desta viúva, porque na realidade, se você prestar atenção na Bíblia Sagrada, o que aconteceu? Eu coloco entre aspas para que você entenda. É uma parábola. Os discípulos estavam com Jesus, estavam seguros, eles estavam felizes com Jesus. Mas quando Jesus morreu, foi levado à cruz, eles ficaram desesperados. Eles se esconderam, eles se esquivaram, eles ficaram ansiosos. E o que vai acontecer conosco? Mataram o nosso mestre e nós. E agora?
eles ficaram desesperados. Mas porque se esqueceram de quê? Da receita, da palavra de Deus. Diga comigo assim, não se esqueça, da receita, que é a palavra de Deus. Jesus falou, olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu não vos deixarei órfãos, né? Ele vai deixar claro. Mas os discípulos estavam ansiosos por quê? Como uma viúva, né? Sem a proteção, e eles estão ansiosos porque Jesus Cristo morreu. Jesus está citando essa palavra porque isso tem a ver com o que é espiritual. E nós nos sentiremos muitas vezes assim. Muitas vezes você vai se sentir sozinho. Em meio às suas ansiedades, às suas preocupações, você vai se sentir só. E você vai tentar resolver com a sua própria força e não vai dar certo. Você não vai conseguir. O que Jesus está dizendo? Que esta viúva foi aos pés do juiz. E quem é o juiz na Bíblia, irmãos? A Bíblia revela que o juiz é o próprio Deus, é o próprio Pai. Ele é o juiz de todas as coisas. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Então, quando Jesus está dizendo que essa viúva procura o juiz, Ele está dizendo para nós, procure o teu Pai. De que maneira? Entra no teu quarto antes de qualquer coisa, dobra o seu joelho e vai orar. Porque quando você busca Deus, queridos, a presença do Senhor te sara de todos esses distúrbios, traz paz ao teu coração, traz segurança ao teu coração. Então essa viúva, ela está incomodando, e olha o que Jesus vai falar. Eu achei interessante porque foi citado aqui acerca da fé, então presta atenção nisso. Essa viúva, ela vai incomodar a ponto de Jesus dizer isso aqui no versículo 5. Jesus citando as palavras do juiz, ele diz assim, o juiz então falando, ele disse, olha, como esta viúva me importuna, me molesta, hei de fazer a justiça. Então, olha o que Jesus está dizendo, está importunando, está incomodando. O que Jesus está dizendo? Que você precisamos, não é que vai importunar, Deus vai, né, estar feliz com isso, mas Ele está dizendo, olha, que Ele deseja que eu e você venhamos até entender desta forma, que ao orarmos e buscarmos a Deus e colocarmos aos pés do Senhor as nossas necessidades, vamos estar importunando. Para nós vai ser como se estivéssemos importunando, para Deus não. Ele está dizendo, olha, o juiz vai dizer, porque essa mulher me importuna, eu vou logo resolver a sua causa. Aí o texto, queridos, segue no versículo 7, eu quero que você preste atenção, porque o texto diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Então veja que Jesus vai levar esse nível de uma parábola para aquilo que é espiritual. Então ele está dizendo, olha, assim como uma viúva que não tem nenhuma para, estaria ansiosa, buscando por socorro aos pés de um juiz, nós precisamos estar aos pés do Senhor antes de mais nada, e de preferência até de dia e de noite, buscando a face dele. O texto segue dizendo, olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, aqui eu quero que você preste atenção, como a ansiedade tem a ver com a ausência da fé. Ele diz, digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então veja que toda essa ansiedade é ausência de fé, por quê? Porque alguém que tem fé vai estar, como esta viúva, ela vai estar correndo para o juiz. Mas quem tem fé vai correr para quem? Para Deus, vai clamar a Deus de noite. Então, a oração é o remédio, é a cura para tudo aquilo que é ansiedade. Por quê? Eu vou seguir rapidamente, porque as horas vão correndo ali. Olha o que está em 1 Pedro. Deixa eu ler os textos, porque só lendo a palavra ela já prega para nós. Olha Pedro 5, o texto vai dizer isso aqui no versículo 6 a seguir. Humilhai-vos, o que é humilhar? Aliás, tem uma posição que eu achei interessante, e há uma irmã da nossa igreja, que ela tem uma neta, se não me engano, neta dela, que ela tem uma dor que a incomoda muito, e nem remédio nenhum consegue trazer uma solução. Eu não vou saber explicar corretamente, mas ela falou, ela deu testemunho sobre a vida da neta.
E aí, irmãos, ela falou algo que eu achei interessante, porque olha, humilhai-vos, olha isso, humilhai-vos. Quando a Bíblia fala humilhai-vos, está dizendo de oração, de se prostrar diante do Senhor, de estar na presença dEle. Deixa eu ler o texto para que você entenda melhor. Ó, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí olha o conselho de Pedro. Não tenha nenhum tipo de constrangimento. Lance sobre o Senhor todas as coisas. Seus pecados, suas falhas, coisas ocultas, seja o que vier, seja o que você estiver passando, lance sobre ele, está dizendo, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, em oração, se humilhando na presença dele, lance para ele todas as coisas. Ele sim suporta tudo. Aí você vai pegar, por exemplo, textos onde Jesus Cristo vai suportar o pior nível de ansiedade que alguém já pôde suportar. Quando ele está prestes a ser levado para a cruz, ele sabe da morte dele, ele sabe como ele vai morrer, ele sabe que ele não pode reagir, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar de ter todo o poder e autoridade, a Bíblia Sagrada diz que ele tem que ir como um cordeiro mudo, sem usar a palavra para repreender, para nada. Ele tem que simplesmente aceitar. E ele sabe que ele vai ser entregue nas mãos do inimigo, para fazer com o corpo dele, o corpo físico, o que bem entender. Então o texto vai dizer que ele está ali no Getsemane, a ansiedade, porque está prestes a ser crucificado, o traidor já está armando, já está se aproximando, e ele vai dizer aos seus discípulos, e olha aonde Jesus foi buscar socorro. Ele ora 3 vezes. Ele orou 1 hora, depois mais 1 hora, depois mais 1 hora. No momento de maior ansiedade, ele foi se colocar aos pés do Pai, buscando ao Pai. Por quê? Porque ele sabe que força, segurança, socorro, só pode vir para nós do alto, só pode vir de Deus para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família. Quando ele vai orar e buscar a Deus, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Pai envia um anjo para confortá-lo. Ele levanta depois de 3 horas de oração, e o texto muda, porque antes ele está dizendo, a minha alma está triste até a morte. Ele está dizendo da sua angústia, está dizendo do pavor de tudo aquilo que ele vai passar. Mas quando ele se levanta da oração, ele diz, e você vai perceber isso nos textos dos evangelhos, quando ele diz, olha, vamos, ainda estão dormindo, levanta, ele está animado, ele está disposto a morrer na cruz. Ele está disposto a morrer na cruz, porque na oração ele venceu tudo aquilo que vinha para somar ansiedade, depressão. A Bíblia diz que ele chegou a um nível tão alto que suou gotas de sangue, mas ele vence tudo isso na oração. Olha o texto como o texto segue, preste atenção na palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o texto, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário. Então preste atenção nisso. Há um adversário que não é de carne, não é humano, ele é espiritual. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai lançar setas. Setas fala de pensamentos. Então ele vai lançar setas, ele vai te perturbar, vai perturbar a sua mente. Aí o texto vai dizer, resistir como? Olha o texto, resistir firme na fé. Então você precisa de fé para poder resistir. A fé vem através da palavra e da oração. Se você não estiver buscando a face do Senhor, a sua fé vai ser pequena. O texto está dizendo, resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre todos os vossos irmãos no nível. Então preste atenção que quando esta irmã fala sobre a sua neta, e ela fala a posição, isso aqui eu achei interessante, porque tem tudo a ver com essa mensagem. Ela diz, olha, a posição que ela acha conforto, onde a dor desaparece. E não sei se você já ouviu, mas se você pesquisar, você vai ver que há pessoas já falando sobre isso, que essa posição traz benefício ao corpo humano. Eu não sei quais benefícios, alguém deve pesquisar depois pesquisa. Mas é essa posição, não sei se você vai enxergar o que eu vou fazer aqui na frente, mas eu vou fazer. A posição em que essa menina não sente dor, ela deu testemunho, ela falou assim que ela se ajoelha, ela põe a testa no chão e as mãos para frente, ela faz isso aqui, ó. É dessa forma.
ela só consegue aliviar a sua dor nessa posição. E é nessa posição que você deve se prostrar diante do Senhor. Ele vai aliviar todas as suas dores, todas as suas ansiedades e medos. Tudo isso vai sair da tua vida em nome do Senhor Jesus. E você vai olhar com um olhar firme para frente, dizendo: eu sei a quem eu tenho servido, em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que eu tenho pedido, além daquilo que eu tenho buscado. Ele vai fazer muito mais. Então descansa no Senhor. Eu quero encerrar com um versículo que ele particularmente é maravilhoso para mim. Eu não consigo ministrar tudo que eu gostaria, mas eu vou encerrar com esse aqui, que é o 4 de Filipenses, irmãos. E aí você ouça isso com atenção. Versículos 6 e 7. Olha o texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Olha o texto. Então, ansiedade e oração, preste atenção nisso. Não andeis ansioso, mas pela oração. Então, veja isso. E pela súplica, e com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Coloque tudo para Ele, abra o teu coração para Ele. Ele vai fazer com que você venha superar, ser fortalecido para vencer tudo isso. E esse texto é o texto que mais chama a minha atenção, porque, olha bem, ansiedade é falta de paz, é angústia. Mas olha o texto, quando você coloca em oração, súplica e ações de graça diante de Deus as suas petições, olha o que o texto vai dizer: a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se você entender isso, Deus, isso aqui é receita para cura. E eu não sei quantas doses você precisa para se livrar da tua ansiedade. O médico, 12 comprimidos, 30 comprimidos, eu não sei. Mas começa a entrar no teu quarto e levar a sério isso. Começa a buscar a Deus antes de todas as coisas. E você vai ver que haverá uma paz que vai exceder todo entendimento. Por quê? Se coloque sobre os seus pés. Por que essa paz excede todo entendimento? Preste atenção nisso. Nós temos inimigos que também são físicos. Há pessoas que não gostam de você, são influenciadas pelo mal, e eles estão fazendo trabalhos contra a tua vida. Há pessoas que estão trabalhando para te parar, para que você esteja paralisado, mas quando você ora, o que acontece? Essa paz que excede todo entendimento vai estar agindo em você. E algumas pessoas vão estar olhando para você e vão dizer o seguinte: como é que ele não para? Por que ela ainda não parou? Por que ela continua? O que está acontecendo? Porque no meio de toda tempestade, de toda turbulência, haverá uma paz que vai te sustentar. Haverá uma paz no seu interior que vai te fortalecer. Porque você tem colocado tudo na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos. E eu não sei se nesta noite há alguém ansioso, angustiado, mas se há, faz um sinal para Deus, só você que está precisando colocar diante do Senhor a sua situação. Levante uma das suas mãos e nós vamos estar orando junto com você isso. Só você que está passando por isso, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Coloque diante dele toda a vossa ansiedade. Eu hoje vou começar a orar por esse problema que você está passando. Mas você vai continuar fazendo isso durante o seu dia a dia. E você vai ver essa paz alcançar teu coração. Continua com a tua mão levantada, Pai. Eu entro diante da tua presença. E na nossa força e na nossa capacidade, nós nada podemos, Pai. Nós só temos condição de seguirmos adiante, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita, e o Senhor nos diz: eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. A tua palavra
diz que até os jovens se cansam, se fatigam, mas aqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, ainda que sejam velhos, idosos, renovarão as suas forças e subirão como águias. Que nesta noite, no nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, nós entramos diante da tua presença, e o meu clamor a ti é para que a cura, a libertação de todo o mal trazido pelo medo, ansiedade, pelas preocupações, em nome do Senhor Jesus, seja destruído agora, essa voz seja calada agora, toda essa voz de acusação, toda essa voz que traz medo, todas essas preocupações, sejam agora eliminadas em nome do Senhor Jesus, e que haja paz, que haja paz. Assim como o Senhor declarou dizendo, a minha paz vos dou, que esta paz possa inundar o coração dos teus filhos, e que eles ergam a cabeça, entendendo e sabendo que é maior aquele que está com eles do que aquele que está no mundo, do que aquele que os acusa, do que aquele que se levanta contra eles. É maior aquele que está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Eu abençoo cada vida nesta noite, eu abençoo cada família nesta noite. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada coração. Que eles entendam, Pai, o segredo de entrar no quarto e tirar um tempo a sós com o Senhor. É melhor do que estar na sala de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista. É melhor do que estar, meu Pai, na sala de um médico, é estar a sós com o Senhor. Quando o Espírito Santo, o teu povo entender isso, o melhor lugar para nós estarmos é aos teus pés, a sós com o Senhor, meu Pai. É maravilhoso estar na tua presença. Então eu abençoo nesta noite cada vida, e que a partir de hoje, esse mover libertador da unção do teu Espírito sobre toda ansiedade, venha, Pai, começar na vida dos teus filhos, e que eles se vejam libertos, não sei se hoje, não sei se amanhã, mas que eles se vejam em outro nível de paz, de segurança na tua presença, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, Pai. Através dessa intercessão, que a bênção do Senhor a todos alcance. Em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E aplaude forte o nome do Senhor. Toda a Ele, toda a glória, toda a honra, todo o louvor a Ele. Deus nos abençoe grandissimamente. Creia nesse segredo. Pratique esse segredo, faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Está encerrado. Para seu irmão, foi bom você ter vindo. É uma bênção ter você aqui. Vamos à paz de Cristo, queridos.